Paz seja convosco, meu amado irmão. Hoje estamos no dia 5 e nosso propósito é lançar sementes. 12 sementes para 12 meses do ano. Se você tem nos acompanhado, se você está anotando, isso são preciosidades de Deus que estão contidas na palavra. Eu creio que Deus está liberando sobre nós. Eu creio que haverá um rompimento, eu creio naquilo que Deus tem para fazer. A Bíblia diz que quando se aproximar o fim dos tempos, quando se aproximar essa época, nós vamos viver uma intensidade dos dois lados. Por isso, não se engane com tudo que está à sua volta. Nós temos visto o mundo sendo assolado, dificuldades. Jesus ele disse que haverá fome, pestes, perseguições, guerras, rumores de guerras, mas ao mesmo tempo toda a terra vai se encher da glória. Toda a terra vai se encher do conhecimento da glória, porque haverá uma intensidade nesse tempo. Aqueles que vão buscar ao Senhor vão buscar com mais intensidade, mas aqueles que estão se distanciando vão se distanciar com mais intensidade. A Bíblia chama isso de apostasia. Então nós somos esse tempo, o tempo dessa intensidade, o tempo em que nós vamos se deparar com os dois extremos. E é nesse cenário que Deus ele vai operar com grandes milagres. É nesse cenário que nós podemos experimentar o grande agir de Deus. E hoje eu quero falar um pouco dessa quinta semente, portas abertas. Em meio à adversidade, Deus pode te abençoar. Em meio à adversidade, Deus pode abrir portas. Portas para abençoar a sua vida, portas para abençoar a sua família. Nesse ano que passou, 2020, pudemos ver grandes testemunhos. Em meio à pandemia, Deus abrindo portas para o seu povo, abrindo portas de bênçãos. Quando as pessoas achavam que não poderia acontecer mais nada por aquilo que estava à sua volta, Deus ele vem rompendo com grande poder e grande glória, e os olhos de muitos puderam ver o que Deus pode fazer. E diante disso, eu queria ler com vocês, meus amados irmãos, a palavra que está em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1. Nós temos aqui a história de uma viúva que ela era pobre, precisava de ajuda, mas que ela viu algo sobrenatural acontecer. Então vamos ler a palavra deste dia. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestada muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as orientações de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e ela enchia. Logo, todas as vasilhas estavam cheias até a borda. Traz mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Meu amado irmão, nós vemos que nesta época uma dívida ela causava como um resultado a perda dos próprios filhos como escravos. Então imagine neste cenário como estava o coração desta mulher. A sua angústia, o temor, a falta de esperança, ela não sabia o que fazer porque ela não tinha recursos. Então ela chega até o homem de Deus. E nós temos visto nesses dias que a figura do profeta, nós estamos apontando para Jesus. Quando nós
nos voltamos para Jesus, quando nós chegamos até Jesus, Ele tem a solução de tudo. Por mais difícil que pareça o cenário, por mais difícil que se pareça ou que nós possamos ver tudo que está ao nosso redor, Jesus ele tem a solução para toda e qualquer situação. Ele pode nos ajudar, Ele pode ajudar a tua casa, Ele pode ajudar aqueles que estão ao seu redor. Por isso, você precisa interagir com Ele. A necessidade de nós estarmos com os nossos, não só olhos, ouvidos, mas uma sensibilidade ao que Deus, através de Jesus e o Espírito Santo, querem fazer nas nossas vidas. Então nós vemos aqui que ele faz uma pergunta. A primeira pergunta de Eliseu diz assim, o que posso fazer para ajudá-lo? Está aqui no início do versículo 2. Ele diz, o que eu posso fazer para te ajudar? Nós vemos que Jesus ele fez uma pergunta parecida com essa. O que queres que eu te faça? Está lá em Lucas, no capítulo 18, quando ele se depara com um cego que estava em Jericó. Ele chega a esse cego, ele faz essa pergunta e o cego precisava responder. Assim também, meu irmão, nós precisamos responder. Nós vemos que a viúva chega até Eliseu pedindo ajuda e ela coloca a situação diante de Eliseu. Olha, eu estou com dívida e os meus filhos estão a ponto de ser levados como escravos. Essa era a situação. Então, quando nós precisamos chegar diante do Senhor e não somente dizer, Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda, não. Nós temos que apresentar o problema. Você precisa colocar diante do Senhor qual é a real situação. Apesar dele saber o que está acontecendo, mas quando nós apresentamos o problema, a situação diante do Senhor, nós estamos também interagindo com a situação e nós estamos então fazendo com que dentro da nossa mente, do nosso coração, nós venhamos ali começar ali uma luta, uma batalha, começar então a nos posicionar diante de tudo isso. Então nós vemos que Jesus ele faz a pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele diz, eu quero ver novamente. Então aquela mulher, ela chega até o profeta e diz, olha, os meus filhos vão ser levados como escravos. E ele pergunta, o que posso fazer para ajudá-lo? Aí Eliseu ele faz uma segunda pergunta. Nós vemos aqui no versículo 2. Diga-me o que você tem em casa. Sabe, meu irmão, nós vimos nesses dias, nesses tempos, que aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos fazer, é uma grande ferramenta nas mãos do Senhor, que poderá mudar a nossa família, a nossa casa, a vida dos nossos filhos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Isso vai ser uma grande diferença. Eliseu perguntou, o que você tem em casa? E aquela mulher, ela respondeu, ela disse então, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Eu não tenho nada. Mas no momento que ela diz eu não tenho nada, automaticamente ela expôs também a única coisa que ela tinha que para ela poderia não fazer sentido, mas nas mãos de Jesus, aquilo que não faz sentido pode fazer uma grande diferença em nossas vidas. No versículo 3, então, Eliseu diz, tome emprestada muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Imagine, meu irmão, o profeta pergunta para a mulher, o que ela tem? Eu tenho apenas uma vasilha de azeite. E ele então vai e toma muitas vasilhas emprestadas. E aquela mulher, ela obedeceu. Sabe, muitas vezes Deus nos orientará em algumas coisas que de repente parecem absurdos. Mas eu quero que você confie no Senhor. Sabe, se Deus está te direcionando, você vai conseguir realmente fazer a diferença. Eu queria fazer uma pequena pausa nesta palavra, nesse momento, para interagir com os irmãos de uma outra forma. Nós vemos que nós vamos precisar ouvir a voz.
A mulher, ela ouviu a voz do profeta, mas nós estamos aqui dizendo que o profeta, ele simboliza a figura de Jesus. Jesus que libera a palavra. É Jesus que vai nos abençoar. É Jesus que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então nós vamos precisar ouvi-lo. Então hoje nós estamos aqui no dia 5, com a semente das portas abertas, mas se nós não estabelecermos o altar de adoração, se nós ainda não conseguimos parar para estarmos orando ao Senhor, para estar no nosso secreto, nós não vamos conseguir ouvir a sua orientação. Se nós não tivermos um lugar, se nós não tivermos, sermos intencionais em estarmos em oração, em buscar ao Senhor, como nós vamos receber a orientação? Às vezes nós estamos precisando da ajuda como essa viúva. Muitas vezes nós vamos precisar de ajuda como aquela multidão que precisava da multiplicação, mas se nós não estamos em comunhão, como isso vai acontecer? Eu queria te chamar a atenção porque muitas vezes nós nos colocamos numa situação difícil, nós mesmos nos colocamos nessa situação de não poder ouvir a voz porque não estamos buscando. E aí nós ficamos na dependência somente da compaixão de Deus. É claro que Deus, ele é amoroso, ele é bondoso em todo o tempo e a sua compaixão, ela é infinita, mas nós precisamos entender que Deus está também trabalhando dentro de nós para nós sermos cooperadores com Ele. Ele está trabalhando dentro de nós para que nós venhamos ser aqueles que vão confiar nesse Deus e naquilo que Ele vai fazer. Vai ter um momento em que nós não vamos somente experimentar essa compaixão, mas nós vamos precisar também agir e fazer algo que Deus vai nos ordenar, que Deus vai nos orientar. E estar com Ele em comunhão é imprescindível. Então nós vemos aqui que Eliseu, ele deu uma orientação: tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e de seus vizinhos, quantas conseguir. Depois a orientação, a segunda orientação que ele faz é: entra em casa com seus filhos e feche a porta. Meu amado irmão, isso aqui é algo tremendo para nós, porque nós já ouvimos essas palavras antes. Mateus 6,6, olha o que diz aqui: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto e o que? Feche a porta e ore a quem? Ao seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará. Olha o que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo: quando orarem, você precisa estar lá no seu secreto. Quando você orar para que você receba a orientação, quando você orar para que você receba a instrução, quando você orar para que Deus possa te ajudar a resolver as situações, os problemas, você vai precisar fechar a porta, você vai ter que ter esse hábito de estar em segredo com o Pai. E lá o Pai que te observa em segredo, Ele vai te recompensar. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo neste dia 5. Sabe, se nós não realmente entendermos tudo isso, nós não vamos conseguir romper o seu problema, a sua dificuldade. Aquilo que você precisa resolver está condicionado a você entrar e fechar a sua porta. Foi o que aquela mulher ela fez. Ela entrou com os seus filhos, ela fechou a porta. E ela então começou a derramar o azeite. O que significa isso para nós? Ela começou a fazer aquilo que ela tinha disponível. Quando o profeta pergunta para ela: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. O que você tem? Ela é dentro da sua casa que a habilidade ou aquilo que você tem vai começar a ser multiplicado para que você seja abençoado. E aquela mulher, ela começou a derramar estas vasilhas. Aquela mulher, ela começou a fazer, a seguir a orientação do profeta. Quando você começa a ouvir, você começa então a colocar em prática o que Jesus vai te dizer, o que Ele vai te orientar. Então você está a um passo ou a um início de você receber o milagre na sua vida. E isso é algo tremendo. Então, quando nós vemos aqui o texto desta manhã, ou deste dia,
Nós vemos que aquela mulher, ela obedece, ela faz, ela tomou as vasilhas, ela começou a derramar as vasilhas e diante dos olhos dela, ela começou a ver um milagre. Sabe, meu irmão, quando você vai experimentar um milagre dentro do seu lar, da sua casa, quando você começar a fazer algo que Deus vai te orientar, quando você começar a usar uma habilidade, a pegar algo que você tem na sua casa, que Deus ele vai te mostrar, e você então vai começar a trabalhar com isso, e Deus ele vai multiplicar, e essa habilidade, algo que você tem na sua casa, vai ser multiplicado para que você possa viver disso, para que você possa pagar a sua dívida, a sua conta, você possa ter um rendimento extra para ajudar naquilo que você precisa. Essa é a palavra que Deus está nos liberando neste dia 5. Portas abertas. Eu lembro de uma história de um homem que todas as manhãs ele se levantava e ele ia ter com o Senhor momento de adoração, de louvor, de oração, momento de meditação. Sabe, muitas vezes nós precisamos nos calar. Às vezes só nós queremos falar. E nós não, quando nós falamos muito, nós não podemos ouvir. E esse homem, um grande empresário, ele todas as manhãs ele ficava ali em meditação, estava em louvor e adoração ao Senhor. E a história conta que Deus deu para ele 300 tipos diferentes de receitas para ele usar com amendoim. E ele pôde então fazer diversos doces, diversas receitas, e ele pôde aplicar tudo isso. E ele pôde então ter este negócio e toda essa habilidade, e ele pôde experimentar um rompimento na sua vida financeira, um rompimento nos seus negócios, e isso é que Deus quer fazer conosco. Creia, meu irmão, eu creio que Deus pode fazer isso, uma habilidade, algo que você tem em casa, apresente diante do Senhor. O que queres que eu te faça? O que você tem? A mulher disse, eu tenho uma vasilha de azeite. O que você tem? Você pode dizer, eu tenho uma habilidade, eu posso fazer tal coisa, eu tenho tal coisa em minha casa. Apresenta isso diante do Senhor e Ele vai te orientar. E a palavra diz aqui, no último versículo, quando o azeite parou, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse, agora venda o azeite e pague as suas dívidas, você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Este é o milagre. Você e os seus filhos poderão viver. Você e a sua família vão usufruir daquilo que Deus vai fazer dentro da tua casa. Você e aqueles que estão ali ao seu redor irão experimentar este rompimento, esse milagre. Eu creio, meu irmão. Eu creio nesta palavra. Eu creio que nós vamos ter testemunhos de tudo isso. Diante dos teus olhos, coisas grandiosas vão acontecer e Deus vai trazer este milagre na vida de muitos. Esta é uma semente poderosa, uma semente que está disponível para nós em 2021, mesmo diante de tantas coisas que está ao nosso redor, mesmo diante de tantas incertezas. O nosso Deus é um Deus de rompimento, de milagre, é um Deus de poder. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, que libere sobre a sua vida. Eu quero orar, te abençoar nesse momento. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por essa quinta semente. Deus, sabemos, Senhor, que há poder, Senhor, poder liberado, Senhor, da tua presença. Por isso, Senhor, antes de nós pensarmos nesta semente, eu peço, Senhor, que nos ajude, Senhor, na dificuldade, uma dificuldade, Senhor, de estar na Tua presença, uma dificuldade, Senhor, de romper, Senhor, na adoração, romper, Senhor, na oração. Oh Deus, uma dificuldade, Senhor, em estarmos diante, Senhor, de Ti, no culto. Sabemos, Senhor, que tudo isso é para a bênção nossa, que nós venhamos entender, compreender. Devemos ser intencionais nesses dias, Senhor, e nos posicionar diante, Senhor, de todas essas dificuldades. É porque o Senhor espera uma resposta de nós, que nós possamos, Senhor, te responder e dizer, queremos mais, estamos, Senhor, conectados, queremos mais, Senhor, precisamos, Senhor, da Tua presença, precisamos das Tuas mãos, precisamos de tudo que o Senhor tem liberado para nós. Essa é a nossa oração nessa manhã, para que o milagre aconteça
Nós vamos precisar mudar alguns hábitos, estar, Senhor, diante da Tua presença, buscá-lo, Senhor, em oração. Ô Senhor Jesus, nos ensine, Senhor, desta maneira, nos ajude, Senhor, nas nossas limitações. Espírito Santo, que nós clamamos a Ti neste momento, pedimos a Tua ajuda. Venha, Senhor, sobre as nossas vidas, a vida dos Teus filhos, Pai. Que haja, Senhor, esse rompimento. Deus, fale, Senhor, com os Teus filhos, mostre o que eles podem fazer. Eu peço, Senhor, que esteja tocando, Senhor, neste momento, Senhor, a mente, o corpo dos Teus filhos. Conceda, Senhor, habilidades. Eu peço, Senhor, por milagres criativos neste momento sobre a vida dos Teus filhos. Oh, aleluia! Eu creio, Senhor, que assim o Senhor fará, que assim o Senhor, Deus, vai trazer, Senhor, este milagre nestas famílias, nestas casas. Oh, aleluia! Assim nós agradecemos, bendizemos o Teu santo nome e confiamos. Recebemos essa semente, aguardamos, Senhor. Iremos lançar em nossas vidas com a certeza que o Senhor fará. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu amado irmão. Neste quinto dia, portas abertas, recebe essa semente na sua vida. Creia, porque a Bíblia diz que se crer, verás a glória de Deus. E nos vemos amanhã, no dia 6. Paz seja convosco.